O Jornal Jovem Pan terminou, mas o nosso compromisso de te manter muito bem informado continua. Agora vamos com tudo aquilo que movimentou o cenário internacional, começando pela situação da democracia na Venezuela. A candidata que crescia nas pesquisas foi proibida de disputar a eleição por 15 anos. No programa de hoje, você vai ver o recado que ela deixou para o presidente Nicolás Maduro. E tem mais. O Mercosul rachado. De um lado, Brasil e Argentina. Do outro, Uruguai e Paraguai. E no meio da disputa, de novo, a Venezuela. Israel realiza a maior operação militar em 20 anos na Cisjordânia. O exército disse que buscava por terroristas. A oposição desconfia de uma cortina de fumaça lançada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E a convulsão social na França, que vai muito além da denúncia de abuso policial que deixou morto um jovem de 17 anos. O Jovem Pan Internacional começa agora. Jovem Pan Internacional. Olá, muito boa noite. O Brasil assume a presidência rotativa do Mercosul em um momento de racha no bloco. E justamente quando os 4 países membros deveriam estar mais alinhados do que nunca para conseguir o histórico acordo com a União Europeia. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A frase serve para uma leitura mais profunda da foto que encerrou a reunião do Mercosul essa semana. Embora os presidentes estivessem sorrindo, a paisagem com águas turbulentas ao fundo traduz melhor o clima da reunião a portas fechadas em Puerto Iguaçu, na Argentina. Embora outros países latinos tenham sido convidados para o debate, a discussão se concentrou em 2 lados, compostos pelos 4 membros principais: Paraguai e Uruguai, governados pela direita, contra a dupla Brasil e Argentina, cujos presidentes estão mais alinhados à esquerda. O ponto de divergência, a Venezuela. Quando chegou a vez de Luiz Alberto Lacalle Pou discursar, o líder uruguaio foi incisivo ao criticar a situação da democracia no país governado pelo chavismo. Há pouco tempo, Lula e Maduro se encontraram em Brasília, em uma reunião convocada pelo presidente do Brasil. Está claro que a Venezuela não caminhará em direção a uma democracia sã se, quando se vislumbra a possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, de um enorme potencial, é desclassificada por motivos políticos e não jurídicos. Acredito que o Mercosul precisa dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, pois hoje, claramente, não há. Lacalle Pou saiu em defesa da pré-candidata que aparece em segundo lugar na intenção de voto entre os opositores de Nicolás Maduro, mas foi impedida de disputar eleições por 15 anos. O presidente do Uruguai ainda pôs mais lenha na fogueira ao lembrar que ele e o presidente venezuelano tiveram um amigável encontro no Brasil durante uma reunião entre lideranças latino-americanas. A Lula coube desconversar, dizendo que não tem detalhes do caso envolvendo a deputada Maria Corina Machado. Alberto Fernandes, que vai deixar a presidência da Argentina este ano, tentou apoiar o Brasil, sugerindo que o problema dos venezuelanos fosse resolvido por eles mesmos. A questão é que o alinhamento político de Lula, Fernandes e Maduro pode ser uma vantagem para a Venezuela. Para o país que hoje tem o pior cenário econômico da América do Sul, seria uma vantagem retornar ao Mercosul. Brasil e Argentina, como as 2 maiores potências regionais, têm peso na decisão. Mas pesa contra o chavismo as evidências de autoritarismo. O aumento do poder do finado Hugo Chávez, o qual foi herdado por Maduro, passa pelo estrangulamento da oposição. E está na carta orgânica do bloco uma cláusula pétrea. Para fazer parte do time, os países têm de respeitar a democracia plena. Os pontos de tensão no encontro em Puerto Iguaçu não se resumiram aos lados contra e a favor de Caracas. Também não houve consenso sobre a parceria Mercosul-União Europeia. Argentina e Brasil classificam de inaceitáveis as exigências dos europeus concentradas em preservação ambiental.
Por mais que o novo governo brasileiro tenha sido eleito, em parte com esse discurso, Lula deixou claro que ameaças de sanções, como fez a União Europeia, rompem os laços de confiança entre os parceiros. A resposta do presidente brasileiro foi reforçada pelo colega argentino. Fernandes destacou a importância do setor energético para a região e o caráter de produção de matéria-prima do continente. Ampliar as políticas de proteção, como exigem os europeus, afeta setores essenciais para as economias sul-americanas. E tais condições não apareciam no contrato com a mesma força de agora. Tratar de Mercosul é algo recorrente aqui na nossa programação, no nosso programa, porque dos 4 países, o Brasil, inegavelmente, é o pilar mais forte. Mas vamos entender aí, fatiando o Mercosul com a União Europeia, depois a gente fala de Venezuela. Para isso, eu chamei aqui o meu amigo, meu mentor, o professor Machado, a quem eu conheço há muitos anos. Machado, obrigado pela tua presença. Imagina, satisfação. Seguinte, vamos começar a olhar essa relação entre Mercosul e União Europeia. Eu trouxe uns dados aqui para que nós entendamos a balança comercial. Ela vem crescendo desde 2019, aqui a gente tem uma queda, mas vamos considerar que foi a pandemia em 2020. Hoje, nós importamos, nós, Mercosul, importamos da União Europeia algo em torno de 43,5 bilhões de dólares por ano e exportamos 44,6. Nesse olhar aqui, existe uma pequena diferença de balança comercial, parece que é equilibrado, mas não é se a gente olhar o tamanho dos continentes, Aqui nós estamos falando de um agrupamento de países em que somos pouco menos de 300 milhões de habitantes e com um PIB, somando os 4 países do Mercosul, na casa dos 21 trilhões. Quando a gente passa para o blocão, que é a União Europeia, são quase 500 milhões, meio bilhão de habitantes, 450, vamos pegar um número mais aproximado, e quase 90 trilhões de PIB. Mas tem uma diferença aí que nos pesa desfavoravelmente. Nós mandamos produtos, matéria-prima, e compramos produtos de alto valor agregado. Machado, tá aí a minha primeira pergunta. Parece uma vantagem de a gente ampliar um comércio para um bloco tão importante. Mas isso não nos tranca nesta realidade em que a gente só produz produtos de matéria-prima e não avançamos numa indústria tecnológica como cresceram os europeus, por exemplo? Não há dúvida. Em tese é isso que ocorre, isso é histórico. Mas eu gostaria de destacar 2 coisas, Marcelo. A primeira delas é que o nosso agro hoje está muito longe de ser o agro de 30 anos atrás. O nosso, principalmente no caso do Brasil, das exportações brasileiras, é um agro que tem muita tecnologia embarcada, que vem crescendo em produtividade assustadoramente e que deverá continuar sendo, por mais alguns anos, o sustentáculo do crescimento econômico brasileiro. Entendi. Então não adianta chorar muito, tá? Agora, não há dúvida de que, estrategicamente, nós teríamos que aumentar a nossa exportação com produtos de maior valor agregado. A minha dúvida é se os outros países do Mercosul têm condições de nos acompanhar. Quero chamar a atenção para essa outra página. A gente fala, claro, da agricultura, da potência energética que é aqui o Mercosul, de produção de petróleo e tudo mais, mas a gente tem que olhar para o século XXI, principalmente talvez para as próximas décadas, para a segunda metade, em que a gente muito provavelmente se desenha um novo petróleo, O lítio. Todo mundo tem em casa no formato de baterias de celulares, notebooks, e agora estão chegando os carros elétricos. Eles já são uma realidade, claro, mas eles vão ser muito mais populares e eles vão precisar de lítio. Aonde está parte do lítio do mundo? Nesse triângulo aqui, que é Bolívia, Chile e Argentina. Bolívia e Chile têm uma relação com o Mercosul de países satelitais, convidados, O Mercosul é Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Eu fui atrás do tamanho das reservas, desse triângulo aqui do lítio. 11% estão com o Chile, 24% com a Bolívia, número muito expressivo, um país pobre, pouco desenvolvido. A Argentina tem 21%, mas olha como as cifras mudam quando a gente olha para a produção. O Chile, embora tenha
as menores reservas têm a maior capacidade de produção, muito ligado ao crescimento do país, tecnologicamente falando, e a Bolívia, pobre, é a que menos produz. Machado, qual que é o interesse aqui? É óbvio, né? Uma pergunta óbvia que eu estou fazendo. Também tem um interesse aqui dos europeus, americanos, japoneses, de olhar para esse mercado que tem aí a chave do futuro. Não tem a menor dúvida. A nossa discussão é muito centrada olhando para o retrovisor, né? O petróleo é a matéria-prima-chave, mas nós estamos numa economia de transição em que realmente o lítio vai ser o combustível do futuro. Claro. E aí a importância dessa região cresce assustadoramente. E o Chile ganha espaço exatamente em função do que você falou. Embora a reserva dele não seja muito grande, o aumento da capacidade de produção é muito grande e isso tem a ver com a estabilidade da economia chilena, que é um destaque da economia latino-americana, né? É um fenômeno químico. O lítio, ele se encontra nas grandes reservas de sal. Então, onde você tem lítio, onde tem cloreto de sódio. E aqui estão os grandes salares, inclusive o do Uyuni aqui na Bolívia, né? Junto do Atacama, que é... A gente conhece como pontos turísticos, mas tem uma grande riqueza no subsolo. De novo, não é nenhuma crítica à Bolívia, estou usando uma questão lógica. A baixa capacidade tecnológica da Bolívia e dos outros países em menor escala vai forçar a abertura aí de umas parcerias com americanos, japoneses, europeus, talvez o Sudeste Asiático, quem possa vir ter essa capacidade de extração. Eu sei que os chineses também estão muito de olho nisso. Mas não tem a menor dúvida. Aliás, a China vem inteligentemente fazendo essa entrada na América Latina em setores estratégicos e dando muitas vezes coisa que não tem grande valor agregado, construindo campo de futebol, fazendo assim uma troca muito interessante para eles. Mas mérito deles, não é crítica aqui. O jogo do comércio internacional, o jogo da política internacional é exatamente esse. E a China tem sabido fazer esse jogo como poucos. A gente vai fazer uma pequena variação sem sair do tom. O Machado fica aqui, porque agora a gente vai falar de Venezuela. Então, o país terá eleições presidenciais no ano que vem. Mas a pergunta é, o processo democrático vai ser respeitado? Não é de hoje que Nicolás Maduro é chamado de ditador. Opositores dentro e fora da Venezuela o acusam de perseguir rivais políticos, repelir manifestações populares contrárias ao governo e silenciar a imprensa que não o apoia. O mais novo argumento dos críticos tem nome e sobrenome: Maria Corina Machado. A ex-deputada aparecia como segunda colocada nas pesquisas de intenção de voto entre os candidatos da direita, despontando como a mais nova ameaça ao chavismo que perdura desde 1999. Maria Corina perdeu o direito de concorrer a cargos eletivos pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, a organização pública que faz o papel do STE no Brasil. O julgamento considerou acusações de irregularidade por suposto recebimento ilícito de bens. Ela nega qualquer ato de corrupção. O mesmo já havia acontecido com potenciais rivais de Maduro, a exemplo de Henrique Capriles e Juan Guaidó, que também foram citados pelos eleitores na pesquisa. A ex-deputada atribuiu ao presidente a responsabilidade pela inabilitação dela e disse que o caso será um bumerangue, ou seja, vai voltar contra ele as medidas que chamou de antidemocráticas. Nicolás Maduro, não é você quem vai eleger o candidato que vai enfrentar e vai te derrotar nas eleições presidenciais de 2024. Este candidato será eleito pelo povo da Venezuela em 22 de outubro, nas eleições primárias. Eles, com isso, fizeram com que as primárias tenham se convertido na primeira etapa da disputa e derrota de Maduro. Nestas primárias de 22 de outubro, nós, os venezuelanos, estamos enfrentando o regime com a decisão que eles tomaram. Embora a escolha do presidente venezuelano só aconteça no ano que vem, a disputa começa daqui a pouco mais de 3 meses, quando os partidos de oposição irão realizar votações internas para apontar os rivais de Maduro. A coalizão dos partidos socialistas do país já sinalizou que tentará manter o chefe de Estado por mais 5 anos no cargo. Se conseguirem, o chavismo completará 3 décadas de poder em 2029.
Quando a gente fala de Venezuela, parece uma quimera, né? Um monstro mitológico, porque une dois polos completamente opostos no mesmo eixo. De um lado, uma pobreza abissal, a maior inflação do mundo, uma das maiores inflações do mundo, e na outra ponta, o ouro negro, né? A maior reserva de petróleo do mundo. Agora, vamos tentar entender como é que eles chegaram nessa conjunção de algo tão antagônico. Vamos olhar um raio-x da economia da Venezuela, que eu pedi aqui para o nosso departamento gráfico de arte fazer como se fosse uma montanha-russa, porque não existe outra analogia. Vamos pegar um arco de tempo que começa em 2014, convenhamos que nem é tanto tempo assim lá atrás. Houve uma queda abissal, um mergulho de 75% do PIB, Produto Interno Bruto do país, encolheu em 2/3 ou 3/4. Né, de 2014 até 2020. Depois de 2020, houve medidas, um ensaio ali para voltar, o petróleo começou a custar mais caro no mercado internacional, o consumo também subiu, e aí teve uma subidinha de 13% do PIB. Parece bom, mas não se esqueçam que caiu 75%. A previsão aqui do Fundo Monetário Internacional é que o cenário melhorasse em 2023, com uma subida talvez de 5% do PIB, mas ficou só na especulação, ficou só na previsão. Machado, vamos dar uma olhada aqui o que foi o primeiro trimestre de 2023, dados consolidados. É o seguinte, 400% de inflação, se comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, 2022, e uma queda do PIB de 8,5%. Se falava numa subida, não. Pelo contrário, voltou a cair e aí o carrinho aqui da montanha-russa acabou despedaçado. Machado, eu sei que você conhece a Venezuela, nós dois estivemos na Venezuela em diferentes momentos das nossas carreiras, em diferentes momentos da história. O que explica alguém, um país, que era um auge de tecnologia, desenvolvimento e riqueza nos anos 70 e agora em 2020 está água abaixo? Me assusta muito, né? Eu conheci a Venezuela em 68, eu tinha 13 anos de idade. Eu fui jogar um torneio de basquete na Venezuela e o cartão de visita qual é? A estrada que liga o aeroporto ao centro de Caracas, que é a Caracas-La Guaira, que é uma estrada de 17 quilômetros. Era um espetáculo, era a melhor estrada da América Latina. Ou seja, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Túneis de não sei quantos quilômetros, não sei quantas pistas carroçáveis, sensacional. Em pouco mais de 50 anos, isso acabou. Hoje essa estrada é uma mentira, né? Porque ela é cheia de atalhos, cheia de desvios e assim por diante. Claro que essa queda da Venezuela ela se tornou muito mais acelerada de alguns anos para cá. Sobretudo, querendo ou não, a partir do momento que o Chávez e depois o Maduro fecharam totalmente a economia venezuelana, tomaram uma série de medidas isolando a economia venezuelana do resto do mundo. E até o petróleo, que ela é uma das grandes produtoras, eles estatizaram a PDVSA, que hoje tem uma produtividade muito baixa e com isso nem mesmo a exploração do petróleo gera os frutos que poderia gerar para o país. PDVSA é Petróleo de Venezuela, como seria a Petrobras aqui. Agora, por que eu trouxe Venezuela aqui de novo para a nossa pauta? A gente estava falando de Mercosul, tem ali um apetite da Venezuela entrar para o Mercosul. Agora, eu vou fazer uma pergunta óbvia, tá, Machado? Nesse cenário, é muito pouco atraente para os outros países ter um parceiro desse tamanho, né? Claro. Vamos ver se essa pergunta ela muda. Pelo seguinte, a gente está falando da reserva de petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo já descoberta. Quanto que é isso? São 270 ou quase 271 bilhões de barris de petróleo. A gente fala muito isso, barril de petróleo. Eu fui atrás, um barril de petróleo são quase 160 litros. Então imagine o tamanho da reserva de petróleo. E não é só isso, eles são ricos em hidrocarbonetos, também tem muito gás, mais de 200 bilhões de metros cúbicos de gás, lembrando que um metro cúbico é uma medida de volume, vale 1.000 litros. Bom, você pensa, um país ultra rico, ultra desenvolvido, já foi, porque hoje, qual que é a situação industrial da Venezuela? Tem 40% da capacidade instalada funcionando, ou seja, 60% está na ociosidade. Nesse sentido, Machado, a Venezuela, volta a pergunta, passa a ser
parceiro atraente para o Mercosul? Tem muito petróleo, ainda a indústria precisa de combustível, de energia, claro, e a gente conseguiria suprir de 60% da capacidade industrial ociosa? A pergunta é, eles têm como pagar? Entramos no campo do C, né? Toda essa tua questão passa por... A Venezuela tem condições de recuperar a sua capacidade produtiva. A partir dessa resposta sendo sim, ela passa a ser um parceiro interessante. Claro. Tem petróleo, tem complementaridade com o resto da produção dos outros países do Mercosul, então seria interessante. O grande problema continua sendo a questão política. Claro. É aí que a gente chega, sem nenhum proselitismo aqui, não estamos falando de bonito ou feio, nem certo e errado, nem bom ou ruim, mas vamos aos fatos, né? Não há alternância de poder na Venezuela desde 1999. Então, se Nicolás Maduro voltar a ser presidente, talvez no ano que vem, a gente já está falando aí de 4 décadas de chavismo. A gente entra na 4ª década do chavismo. E o Mercosul, como apareceu na reportagem anterior, tem uma cláusula pétrea de que a democracia plena tem que ser respeitada para que o país passe a ser membro. De novo, não estou fazendo nenhuma propaganda nem a favor nem contra o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, que conduziu então esses 2 candidatos. Machado, tem solução se não houver uma mudança na espinha dorsal do país? Eu acho muito difícil, porque democracia, como você falou, não se resume a eleições. Porque o argumento dos favoráveis a ingresso é que lá tem eleições. Não tem alternância, mas tem eleições. Você tem até partidos de oposição, mas volta e meia o principal candidato à oposição acaba sendo cassado. Então você tem uma série de indicadores que mostram que é uma democracia de aparência. E eu lembro, no Vietnã do Norte, na Coreia do Norte, desculpa, você também tem eleições. Pois é, né? E um mesmo ditador há décadas. E normalmente o resultado é de 100% de unanimidade. Da aprovação. Machado, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Claro que Venezuela, América Latina, Mercosul sempre volta na nossa pauta. Eu vou apelar aqui para os conhecimentos do Machado. A gente continua no nosso noticiário internacional falando de Israel. Israel realizou uma rara incursão militar na Cisjordânia. A operação deixou, em 2 dias, 13 mortos e obrigou a saída de milhares de moradores de um campo de refugiados. Há uns 20 anos, o exército israelense não avançava com tamanha força contra uma zona residencial de Jenin, no norte do país. As buscas aconteceram em uma região pobre, onde as construções são precárias, mas servem de abrigo para muitos refugiados palestinos. O local é bem distante da faixa de Gaza, onde geralmente os militares respondem às provocações de milícias ligadas ao partido político Hamas. Desta vez, segundo o governo, o alvo foram integrantes do Jihad Islâmica, uma organização armada que surgiu nos anos 80 no Egito. O que reforça a versão das autoridades israelenses é uma mensagem dos líderes jihadistas dizendo que o confronto foi heróico e que Jenin continuará sendo o terror que persegue Israel. O saldo de 2 dias de confrontos, 12 palestinos e 1 soldado israelense mortos, mais de 100 feridos e pelo menos 300 famílias que fugiram do acampamento. Longe dali, na maior cidade do país, Tel Aviv, algumas centenas de manifestantes bloquearam o aeroporto internacional para protestar contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que, nos mesmos dias da operação militar em Jenin, silenciosamente desengavetou um projeto de lei que pretende dar plenos poderes ao parlamento, esvaziando a atuação do judiciário em temas delicados, como garantias de territórios aos palestinos. Também consta no texto artigos que dificultariam eventuais condenações do chefe de Estado por crimes políticos. Não coincidentemente, Netanyahu enfrenta 5 processos que variam de recebimento irregular de dinheiro a tráfico de influência. O premier tenta aprovar a emenda com apoio de partidos religiosos e de ultradireita. Rivais dentro e fora da Câmara acusam Netanyahu de usar a operação militar como uma cortina de fumaça para diminuir a atenção do público à manobra dentro da Assembleia. Como resultado, sobraram os desdobramentos dos 2 fatos. Grupos armados passaram a lançar mísseis contra Jerusalém a partir da faixa de Gaza, para vingar os mortos em Jenin.
e as manifestantes anti-governo voltaram a ganhar as ruas. Quando parecia que os protestos na França tinham cessado, uma nova noite de violência na quarta-feira reacendeu um sinal de alerta para o governo de Emmanuel Macron. A terça-feira havia sido um dia sem grandes incidentes, mas a depredação voltou na noite seguinte. A polícia continua agindo desde o último dia 27, quando a morte de um jovem de 17 anos, que não obedeceu à ordem de parada de um policial, despertou a fúria de parte da população que se reconheceu como excluída. A identidade da vítima está sendo preservada a pedido da família. Foi divulgado apenas parte do nome, Nahel. Nascido na França, filho de argelinos, o jovem é a cara dos subúrbios das grandes cidades, onde se concentram imigrantes pobres, muitos vindos de ex-colônias francesas e seus descendentes. A imagem dos disparos a queima-roupa levou a uma revolta que começou com passeatas, passou ao bloqueio de ruas e virou barbárie com saques e veículos incendiados. A duração dos protestos vai além de uma reclamação sobre um suposto abuso policial. A reação violenta ajuda a entender o baixo nível de aprovação do presidente Macron, na casa dos 26%. A economia francesa, a segunda maior da União Europeia, cresce num ritmo mais lento em comparação com a primeira colocada, a Alemanha. O desemprego entre os franceses está na casa dos 7%, enquanto menos de 3% dos alemães estão sem trabalho. A convulsão social dos últimos dias, comparáveis a outros episódios não muito distantes, leva a um clima de instabilidade que afasta investidores. O saldo da semana de revolta vai além dos mais de 4 mil presos. Os tumultos deixaram um prejuízo estimado em 1 bilhão de euros, especialmente por causa dos milhares de comércios depredados. Prefeitos das cidades mais atingidas pelas manifestações se reuniram em Nanterre, onde o jovem foi morto, para pedir calma à população. E quando o poder público faz uma passeata para apelar à população, é porque muita coisa está fora da ordem. Aproveitando o descontentamento do público com o Twitter, a Meta anunciou essa semana um aplicativo como concorrente direto, que já tem mais de 30 milhões de usuários. E como é que será que esse lançamento vai impactar o futuro da rede social de Elon Musk? Desde a compra do Twitter no ano passado, depois de meses de negociação, os usuários da rede social se irritam com atitudes do novo dono da empresa, Elon Musk. Mas esta semana a situação pode ter chegado no ponto mais crítico, quando o empresário anunciou, sem aviso prévio, que iria limitar o número de postagens que cada um pode acessar durante o dia. Com isso, contas pagas podem ler até 10 mil tweets, enquanto as não pagas têm acesso a apenas 1.000. Para os novos usuários, o limite é pior, 500 publicações por dia. Aproveitando a deixa, o grupo Meta, de Mark Zuckerberg, apresentou um novo aplicativo chamado Threads, que deve bater de frente com o Twitter. Segundo a Apple, o aplicativo deve ser uma versão do Instagram, também do grupo Meta, assim como o Facebook, para conversas de texto. Um outro projeto chamado Blue Sky, liderado pelo cofundador do Twitter, também tenta ocupar o espaço da rede social. Muitos usuários do Twitter reclamam que alguns recursos da rede são inutilizáveis, e isso ainda deve piorar. No próximo mês, o aplicativo TweetDeck, que permite a visualização de diversas abas do Twitter ao mesmo tempo, vai ser restrito apenas a contas pagas. Musk assumiu o controle da empresa em outubro do ano passado e, desde então, realizou diversas demissões e reduções de custo. As decisões do empresário apresentam um grande problema. Dão a impressão de que ele sempre age sozinho. Segundo um ex-integrante da rede social, as interações com o público são de extrema importância, mas, com o limite de uso, os usuários não poderão receber anúncios de patrocinadores. Isso reforça a ideia de que Musk está sozinho, o que é muito prejudicial para a imagem do Twitter. Uma nova CEO assumiu a empresa há quase um mês, no que foi uma tentativa de tranquilizar os anunciantes.
fosse antes, o que parece não ter acontecido. E para encerrar, eu agradeço você pela sua audiência. A gente se vê semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.